Vamos a palavra do Senhor nosso Deus, Epístola aos Gálatas. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. A partir do versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Temos meditado nesse texto, nesses últimos domingos. A palavra de Deus diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados, para nos libertar da perversidade do mundo presente, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Oremos ao Senhor. Te damos graças, Pai, por essa hora bendita. Podemos nos reunir para Te adorar. Contemplarmos o Senhor e dizermos ao Senhor quanto Te amamos e quão somos gratos ao Senhor. Porque um dia o Senhor nos amou. Porque um dia o Senhor aplicou esse amor nos redimindo da condenação, do pecado. Te agradecemos porque nos reunistes como igreja para Te adorar e recebermos Tua palavra para nossa instrução e crescimento em direção à imagem do Teu próprio Filho, Jesus. Então nós pedimos agora que essa palavra, Deus, chegue ao nosso coração de uma forma muito clara. E que aquilo que o Senhor quer operar em nossos corações, Tu o faças para a glória do Teu nome nessa noite. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Semana passada nós começamos a olhar as implicações do versículo 4. Na verdade, temos olhado essas implicações há 3 domingos já. Esse é o 4º domingo. Nós começamos a olhar de uma forma muito direta uma segunda parte da implicação. Temos meditado nesses últimos 7, 8 domingos já, Ricardo? Esse era o 8º. O 8º domingo, sobre esse texto do apóstolo Paulo. Onde Paulo, diante do que estavam fazendo com o Evangelho, com a perversão do Evangelho, a deturpação do Evangelho, ele decide escrever o texto de Gálatas para reinstruir a igreja que havia esquecido o que era o Evangelho. Tão cedo, na caminhada da fé cristã, cristianismo ainda nascente, e alguns irmãos já tinham perdido a noção do que era o Evangelho. 2000 anos depois nós temos dito, parece que a igreja evangélica perdeu de vez a noção do que é o Evangelho. Não é mais a mesma igreja que anuncia o Evangelho. O que nós temos hoje em nossos dias é uma igreja evangélica apóstata, que abandonou a veracidade do Evangelho por um falso Evangelho. E por isso nós temos meditado, tentando reaprender o que é Evangelho. Então nós temos observado que, segundo a declaração de Paulo no versículo 3, a primeira característica do que é Evangelho é que Evangelho é anúncio de reconciliação entre homens pecadores e rebeldes com Deus Santo. Por isso a expressão graça a vós outros e paz da parte de Deus. Como nós dissemos, essa é uma expressão muito comum na época de Paulo. Não era uma expressão da igreja, graça e paz. Na época de Paulo, todas as pessoas no mundo grego se cumprimentavam desejando alguma coisa, e essa era uma expressão comum. Haris kai eirene, graça e paz. O que é surpreendente em Paulo não é isso. É a expressão da parte de Deus. Porque os homens não estão nem debaixo da graça e não estão debaixo da paz de Deus
por causa dos seus pecados. Os homens estão debaixo da ira do Senhor por causa dos seus pecados. Então o Evangelho é anúncio de reconciliação desses homens, pecadores e rebeldes, que somos nós, com Deus Santo. Quando isso acontece, então nós vimos o segundo elemento. Paulo diz, nosso Pai. E do Senhor Jesus Cristo. Essa reconciliação me coloca numa relação nova com Deus, onde Deus agora é meu Pai de fato, mas me coloca numa relação de escravidão com Cristo. A expressão Senhor Jesus Cristo refere-se àquele que era soberano sobre escravos. Eu não sou mais escravo do pecado, eu não vivo mais segundo a vontade do pecado, mas há uma outra vontade agora que me controla e que é meu Senhor. A vontade de Cristo. Então eu sou colocado numa relação de escravidão com Ele. Mas é uma escravidão libertadora. E então nós temos observado o terceiro elemento, e que para a gente tem sido exatamente um nó na garganta agora. Quando Paulo diz o qual Ele, Jesus, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Nós entramos numa relação com Deus nova, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. E aqui nós temos feito duas perguntas. Por que Ele morreu? E temos dito, Ele morreu por causa de uma culpa eterna que havíamos adquirido. Ele morreu por causa de uma dívida eterna que deveria ser paga. E domingo passado começamos a perguntar por quem Ele morreu. E muitos irmãos ficaram chocados. Ele não morreu por todos os homens. Ele não morreu para salvar todos os homens. O ensinamento claro das Escrituras é que Ele morreu por alguns a quem Ele amou. E nós temos meditado nisso. E começamos observando que dentro da teologia de Paulo isso é muito claro. Porque se Cristo tivesse morrido por todos os homens, então nós teríamos que declarar que o sacrifício dele foi incompleto ou insuficiente. Uma vez que nem todos os homens, e na verdade a grande maioria dos homens, serão condenados ao inferno. Se ele morreu por todos, algo falhou. E alguns têm entendido isso. Reverendo Moon, que acabou de falecer, foi para o quinto dos infernos, compreendeu perfeitamente isso. Ele achou que, obviamente, se Cristo morreu por todos os homens e todos não serão salvos, essa obra não está completa. Então Deus teria revelado para ele que ele tinha que completar a obra de Cristo. E parece que muitos pastores estão entendendo exatamente isso. Se a obra de Cristo não foi perfeita, então eu, pastor, tenho que fazer algum sacrifício para que você seja salvo. E nesse sacrifício eu preciso subir um pouquinho de título para chegar lá perto de Jesus. E daí nós estamos com uma geração falsa de pseudo-apóstolos, mentirosos, que deturpam o Evangelho. Não há nenhum apóstolo verdadeiro nessa geração. Todos são falsos e mentem quanto ao Evangelho que pregam. Só que eles entenderam exatamente a implicação disso. Se Cristo morreu por todos os homens, a obra não foi suficiente. Porque só alguns vão ser salvos. E nesse ponto todo mundo vai concordar comigo. Porque se eu perguntar para você, você acha que todo mundo vai para o céu? Você vai dizer não. Então só alguns vão ser salvos. Então alguma coisa falhou na obra de Jesus. Ou a obra dele foi completa e perfeita, mas não foi por todos os homens. Foi somente por aqueles a quem ele amou. E então nós começamos a examinar na teologia de Paulo dois textos que são muito diretos sobre esse assunto. Romanos capítulo 8, e é lá que nós estamos nesse momento. Romanos capítulo 8. Então semana passada eu fiz um breve resumo do que Paulo vem tratando no livro de Romanos, até o capítulo 8. Até o capítulo 8 ele já demonstrou
que os gentios são todos pecadores e merecedores da ira de Deus, que os judeus com toda a sua religiosidade são pecadores e merecedores da ira de Deus, e que existe apenas um justo, Jesus Cristo, o único que é capaz de justificar os homens. No capítulo 8, então, ele começa a demonstrar como isso é feito por meio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começa a aplicar a obra da cruz na vida dessas pessoas a quem ele quer salvar. E para que não fique dúvida, quando chega no versículo 28, falando da obra do Espírito, o apóstolo Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a pergunta é: quem ele chamou? Quem são os chamados segundo o propósito de Deus? Continuando a leitura, Paulo diz: porquanto aos que de antemão conheceu. E aí nós vimos que isso aqui é um semitismo. Paulo utiliza uma palavra grega que não deve ser interpretada à luz do grego. A palavra gnosis, de conhecer, era a palavra substitutiva numa tradução hebraica para o grego, a Septuaginta, da palavra yadá. Deus conheceu em hebraico significa Deus amou de uma forma muito íntima e profunda. E já isso deveria nos levar a pensar, como vimos semana passada. Porque no Antigo Testamento não se ama todas as pessoas. Yadá é uma expressão, uma palavra-chave que se refere a alguma pessoa específica ou a algum grupo específico, porque é um amor tão íntimo que não pode ser banalizado com todos. E Paulo começa dizendo: ele, Jesus, ou melhor, ele, Deus, o Pai, nos conheceu de antemão. Conhecer é o mesmo sentido hebraico. Ele amou de uma forma íntima. E ele continua: também predestinou a esses que ele chamou. E os que predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito dentre muitos irmãos, a esses que ele predestinou, a esses ele chamou. Perceba, amar, a palavra que Paulo usa, que se refere ao conceito hebraico de amar, é uma palavra restrita a grupos. É inconcebível na cabeça de um judeu falar que Yadá se refere a todo mundo. Por isso que o judeu dizia que Deus só amava Yadá Israeli. Deus amava somente aos judeus. Essa palavra é restrita. Paulo usa agora para dizer que Deus amou sim um grupo específico. Só que ele tinha dito: não foram apenas os judeus. Entre os gentios ele foi amar pessoas também. Só que pessoas que ele primeiramente predestinou. E uma vez predestinados ele chamou. E aí ele começa toda uma obra de restauração da vida dessas pessoas, porque a esses que ele chamou agora em Jesus, eles também foram justificados. E nós vimos essa questão da justificação quando tratamos no sermão do porquê Cristo morreu e verificamos o problema da dívida eterna. Agora foram justificados, e aos que ele justificou, a esses também glorificou. E ele trata então da obra final que há de acontecer na nossa vida, quando à medida que crescemos à imagem de Cristo e nos depararmos com Ele no dia do juízo final, teremos todo o nosso corpo glorificado para habitarmos eternamente com Ele. Então aqui nós vimos que Paulo está colocando de uma forma muito clara que Cristo não morreu por todos, e de uma forma ainda mais específica, Deus não ama a todos os homens. Hoje eu falava sobre evangelismo na igreja presbiteriana do Bandeirantes. E o presbítero disse assim: mas pastor, como fica a questão de Deus que cuida do ímpio também, com o sol e a chuva, os bons e os maus? Sim, mas Deus não ama os homens. Deus ama a sua criação.
E porque os homens maus e que foram então rejeitados por ele fazem parte da criação, eles recebem os benefícios do amor de Deus pela criação. Mas eles não recebem o benefício do amor salvífico de Deus, porque Deus quis amar alguns. E como nós dissemos também no domingo, isso pode parecer injusto, mas não é nem um pouco injusto. Porque aqueles que Deus não amou, eles não estão preocupados com Deus. Eles amam os seus pecados. Eles amam o inferno. Eu acho engraçado quando as pessoas citam João 3,16. Pegue a sua Bíblia, por favor, vamos olhar. João 3,16. É um texto que geralmente me citam. Sexta-feira, eu estava na Assembleia de Deus dando um curso sobre Reino de Deus lá na Asa Sul. E mencionaram para mim João 3,16. Eu acho joia isso. Primeiro porque há dois problemas. Um problema de significado da palavra mundo e segundo, um problema de falta de leitura de contexto. Quando o evangelista, o apóstolo João diz, porque Deus amou ao mundo, as pessoas tendem a associar isso com todas as pessoas. Como se Deus tivesse amado todas as pessoas. O problema é que a palavra mundo ou cosmos em grego, em João, não tem esse significado. Isso na linguística funcional nós chamamos de análise lexicográfica. É um estudo específico de sentido de palavras. E então, partindo de uma tese conservadora de que João é o autor do Evangelho, que as três primeiras cartas, as três cartas são dele e que o Apocalipse é dele, então nós temos 5 textos de João para examinar essa palavra mundo. E João só usa essa palavra mundo em 2 significados. Primeiro, sociedade. Segundo, etnias. Se for sociedade, ele disse na primeira carta, não ameis o mundo. Porque se você amar o mundo, qual é o problema? O amor do Pai não estará em você. Se Deus amasse o mundo de fato, João agora estaria contradizendo o que ele disse. E papo é esse de que Deus ama o mundo e agora diz que eu não posso amar o mundo, porque se eu amar o amor dele não vai estar em mim. É óbvio que ele está falando sobre uma sociedade pecaminosa, sobre homens pecaminosos, que Deus não ama. E por isso nós mencionamos a obra de Donald Carson, A Difícil Doutrina do Amor de Deus. E lá na Assembleia de Deus foi um barato, porque eu mencionei esse livro. E quem publicou esse livro no Brasil foi a CPAD. Ou seja, para ser publicado por uma editora tem que ter o selo de aprovação teológico do Conselho Editorial. E a Casa Publicadora dos Assembleias de Deus publicou esse livro. Que diz exatamente isso. Deus não ama os homens, porque Ele não ama pecadores. E tanto quanto Ele odeia o pecado, tanto quanto Ele odeia os pecadores. E o amor dele só é possível por causa do sacrifício de Jesus, que aplaca a ira de Deus sobre os homens. Qual é o segundo sentido da palavra mundo em João? Etnias. E aí nós encontramos isso no Evangelho. Cristo não somente ama e anuncia o Evangelho a judeus, mas nós vamos encontrar no capítulo 4 ele falando com o samaritano e pregando aos samaritanos. E depois nós vamos encontrar no Evangelho ele falando com gregos e anunciando aos gregos o Evangelho. Deus ama pessoas de todas as etnias, mas não ama todas as pessoas. E é nesse sentido que João está dizendo. Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou pessoas de todas as etnias. Ele deu o seu filho. Por quê? Para aplacar a ira. É isso que as pessoas não estão entendendo. Por que Cristo tinha que morrer? Porque havia uma ira de Deus e há uma ira de Deus sobre os homens nos seus pecados. E se o filho não morresse, a ira não seria aplacada. E essa ira existe por causa da justiça de Deus, de um Deus que é justo.
Então não foi por todos. Agora, uma outra coisa interessante em João é o contexto. Ele diz que então nós somos libertos dessa ira por causa do amor que está no Filho, e todo então que nele crê em Jesus possa ter vida eterna. E o restante do texto? O restante do texto diz: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, ou seja, no que a ira fosse aplacada. E o mais interessante, quem é que usa o termo propiciação para falar da obra de Jesus? João. Primeira carta, é ele que menciona que a obra de Jesus foi propiciação. E nós examinamos isso quando tratamos da culpa eterna. Ele não enviou para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio de Jesus. Através do quê? Da ira de Deus derramada sobre o Filho. Por isso, lá na cruz do Calvário, há a menção do evangelista de que quando Cristo recebe então os nossos pecados, Deus lhe vira o rosto, porque a ira dele havia sido derramada sobre o Filho. Continuando, o versículo 18 diz: quem nele crê não é julgado. Por quê? Porque ele pagou a dívida. O que não crê, perceba a expressão, ele não será julgado. Aquele que rejeita Jesus, ele já está julgado. Deus não vai ficar esperando: ó, coitadinho, você vai me aceitar ou não vai? E aí, você vai abrir o coração para mim ou não vai? Você vai dar uma chance para mim ou não vai? Não! Do que você ouve e rejeita, a condenação está sobre você. Deus não fica correndo atrás das pessoas para ver se elas vão aceitá-lo ou não, se elas vão recebê-lo ou não. Continue a leitura. Eles já estão condenados ou julgados, porquanto não creem no nome do unigênito Filho de Deus. Agora presta atenção, que coisa fantástica que as pessoas não leem. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que é que os homens amam? As trevas. E por que eles amam as trevas? Porque eles são enganados pelas trevas? Não! Observe como completa o versículo 19. Porque suas obras eram más. Os homens não estão enganados, eles estão fazendo o que o coração pecaminoso deles quer. Eles estão vivendo de acordo com a pecaminosidade dos seus corações, e eles se sentem satisfeitos nisso. É por isso que eu não tenho dó. Ai, coitadinho, olha aí, temos que anunciar Jesus para ele, pastor. Sim, já anunciamos. Já falamos. O que eu posso fazer por você? Nada. Você ama o que é mal. Se o Evangelho não chegou ao seu coração e transformou, não sou eu que vou transformar você. Se o Evangelho anunciado não foi poder de Deus para salvar você, não sou eu que vou mudar. Agora você entende por que o Evangelho não é poder de Deus para alguns? Não é porque o Evangelho não é poderoso. É porque esse Evangelho não é para alguns mesmo. Deus os deixará seguindo os seus corações. Então não pode haver injustiça em Deus quando Ele quer amar alguns e deixa os outros seguirem o que seus corações querem. Injustiça seria Deus não permitir aos homens seguirem o caminho que escolheram. Então voltamos à frase de Paul Washer, que eu acho que foi a frase que marcou o Congresso da Fiel esse ano. Se Deus abrisse a porta do inferno e dissesse a todos que estão lá: vocês têm o tempo suficiente para sair daí agora, saiam enquanto eu estou dando a oportunidade de serem salvos, todos que estão no inferno diriam para Deus: não queremos sair daqui.
Porque ainda que soframos aqui, nós amamos isso daqui. Então, quando eu ouvi essa frase de Paul Washer, me veio à mente o que acontece com os viciados. O cara tá lá na sujeira, na sarjeta, tá imundo, passando fome. E você chega e diz, cara, eu vou te dar uma oportunidade, vamos sair dessa vida. E a grande maioria não quer. E se você perguntar por que você não quer, ele vai te dizer que ele sabe que aquilo faz mal, que aquilo está destruindo, que aquilo está matando, que aquilo trouxe sofrimento, que a família dele acabou, o emprego acabou, ele está na miséria, mas ele não consegue se libertar daquilo. Por quê? Porque ele ama aquela vida. Se Deus abrisse a porta do inferno, os homens não iam querer sair de lá, porque ainda que seja um local de muita dor e sofrimento, é exatamente aquilo que os seus corações almejaram o tempo todo. Então não pode haver injustiça em Deus quando Ele decide que os homens sigam seus caminhos e se percam. Mas deveria nos surpreender que mesmo assim Ele seja capaz de amar alguns e vira essas pessoas todo cheio de amor para constranger os corações e salvá-los da condenação a qual estão destinados. Os homens amam o que é mal, querem o que é mal. Os homens amam o pecado. Eles não querem Deus. A minha oração nessa igreja é que vocês queiram Deus. Mas eu não sei. Pelo menos desde que quando começamos a igreja com 9 pessoas, eu tenho dado todas as razões para vocês saírem dessa igreja. Eu tenho lhes dado todo o motivo para deixarem essa igreja. Então, a menos que você seja masoquista, quero crer que você continue insistindo nessa caminhada conosco, porque você tem entendido que Deus te ama e tem ministrado o Evangelho ao seu coração para te libertar da condenação do inferno e das amarras do pecado. Você entende por que Paulo está batendo naquela tecla? João já havia nos dito: os homens amam o que é mau. Então Deus salva, escolhe alguns. Voltando ao texto de Paulo, capítulo 8 de Romanos, Paulo coloca uma segunda questão agora importante. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? Paulo faz um apanhado de todo o discurso que começou lá no capítulo 1, versículo 16, onde ele coloca a tese dele de que o justo vive pela fé. Ele faz um apanhado dessa frase da declaração dele de que gentios são pecadores e merecem o inferno. Ele faz um apanhado da declaração de que judeus e religiosos, então, que seguem a lei, também são pecadores e que somente por lei serão condenados. Ele faz um apanhado da obra geral de Cristo, que é o justo que morreu em nosso lugar, nos justificou e aplicou essa salvação mediante o Espírito. Ele pega nessa frase tudo para dizer: à vista dessas coisas, o que nós diremos? A primeira coisa que eu tenho que pensar seriamente é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem são essas pessoas por quem Deus... Aliás, quem são as pessoas
a quem Deus lhe demonstra o seu favor. Quem são essas pessoas que os outros não podem se levantar contra? São todos os homens? Não. Somente os que foram escolhidos, amados, escolhidos, chamados e justificados em Jesus. E que um dia serão glorificados quando o Senhor Jesus voltar. Deus é por nós, quem será contra nós? Você entende a distinção? Então existem pessoas que são contra nós. Quem serão aqueles que serão contra nós? Os que amam o pecado. Quer seja numa vida devassa, como o caso dos gentios que Paulo mencionou, quer sejam os que amam o pecado, se justificando nas obras da lei, como se aquilo pudesse salvá-los. Então os que foram amados e redimidos pelo Senhor terão pelo menos dois grupos de oposição muito forte. Os homens devassos nos seus pecados, que se levantarão para fazer acusações, que se levantarão para debochar da nossa fé, que se levantarão para menosprezar a seriedade do nosso compromisso com Cristo. Esses homens farão tudo isso porque já não andamos como eles andam. Eles serão contra nós. Um caso clássico dessa perseguição é 1 Pedro. Quando os irmãos se converteram na Ásia Menor, o grupo social se levantou e os perseguiu. Muitos acharam durante muito tempo que se tratava de uma perseguição imperial. Mas existem duas palavras em grego no texto de Pedro que identificam que eram perseguições sociais. Paroikos, parepidemós, que se referem a grupos excluídos naquela sociedade da Ásia Menor, que haviam aceitado a Cristo e agora tem que arcar com a consequência das pessoas se voltarem contra elas. E é isso que eu acho interessante, que essa nova geração evangélica que diz pregar o Evangelho, em vez de ter uma postura clara, firme, da graça de Deus no mundo, é uma geração que se vende com as politicagens do mundo para ser agradável aos homens. Não, os que estão em Cristo não serão agradáveis. Cristo já havia advertido. Nós seremos perseguidos. Por causa da justiça e por causa do nome dele. Então pessoas se levantarão. Mas se nós somos eleitos de Deus, quem será contra nós? Quem tem poder de nos atingir? Percebe? Esse texto não é o texto que esses loucos da prosperidade estão pregando por aí. Ah, estamos em Jesus, somos mais que vencedores, compra o carro que você quiser, faz a mão. Não, tem nada a ver com isso. Tem a ver com a promessa de um Deus santo que nos amou e através do seu Filho nos purificou e que agora diz, podem se levantar quantos quiserem. Vocês agora são meus. Podem falar o que quiserem. Vocês são meus. Então isso me lembra a maluquice que esses loucos da prosperidade têm ensinado. Esses filhos de Satanás que mentem e distorcem a palavra de Deus. Eles inventaram agora, não toque no ungido do Senhor. Vá ao texto do Antigo Testamento ver quem é o ungido do Senhor. O ungido do Senhor ali naquele texto não são líderes, não são reis, não são profetas. O ungido do Senhor é o povo que Ele escolheu para si. É o povo da aliança que Ele, Deus, escolheu. E Ele disse, não mexa no meu ungido.
Você entendeu agora o que é que Paulo está fazendo? Se você foi escolhido pelo Senhor, ai de quem mexer com você. Mas é para todo mundo isso? Não. Não importa quanto você dê de dízimo, de oferta na tua igreja, não importa quantas campanhas doidas você faça de 7, 14, 21 dias, um mês, 40 dias, não importa. Você não pode subornar Deus. Deus não está à venda com os egoísmos do seu coração. A promessa dele é para aqueles que ele amou em Cristo Jesus. Agora é uma promessa sem dor? Não, porque exatamente amamos a Cristo, nós veremos sobre nós a perseguição. Porque nosso coração tem Ele, Jesus, como tudo o que precisamos. Nós não precisamos de mais absolutamente nada. Ele é tudo. Ele nos preenche, Ele nos satisfaz, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso regozijo. Ele é tudo. Então pode vir a dor que for. Pode vir o sofrimento que for. Lembra o que é que Paulo diz? Nesse mesmo texto. Nada. Absolutamente nada poderá me separar do amor de Cristo. Eu entendi que Ele é tudo para mim. É por isso que se eu peco, eu me levanto arrependido e continuo. Porque eu não tenho mais nada a não ser Ele. Se eu falhar, eu vou levantar e vou continuar porque eu só tenho Ele. Eu não tenho mais nada. Quem não é eleito cai. Quem não é escolhido cai. E como diz o nosso bispo, cai fora do caminho. Os que são escolhidos pelo Senhor caem, mas caem no caminho. Levantam arrependidos e continuam. Porque eles só têm Cristo. Os que não são do Senhor caem fora do caminho. Porque eles sempre têm outras coisas. Eles sempre têm outras oportunidades. Porque o seu coração não foi redimido e trazido a Cristo. Quem pode me separar do amor de Cristo? Quem é que vai me condenar? Quem é que vai intentar acusação? Versículo 33, contra os eleitos de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? E a sequência de Paulo é fantástica. Ele diz: será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa não é uma promessa para todos. Essa é uma promessa para aqueles a quem Deus quis amar. E amando, redimiu e salvou. Então não adianta você ficar usando isso aqui como palavra de vitória, palavra de guerra. Não vai funcionar para você. Porque se você entender o que ele disse no versículo 35, o que está destinado aos vencedores não é vencer os problemas, é sofrer com os problemas e permanecer em Cristo.
Significa que muitos vão morrer sem ver nenhum dos seus sonhos realizados. Mas morrerão em paz. Porque Cristo era tudo, não eram os seus sonhos. Muitos morrerão com muitas dores, mas em paz, porque Cristo lhes é tudo. Por isso Paulo citou o texto no versículo 36 do Salmo 44, 22. Por ti somos entregues à morte o dia todo. Nós te amamos tanto que todo dia nós somos entregues à morte e morremos felizes contigo. Todos os dias somos considerados como ovelhas para o matadouro. Gente que está sendo levada para ser sacrificada. Isso vai lhe preocupar? Não, porque Cristo é minha alegria. É por isso que eu sou mais que vencedor. Porque ainda que você me tire tudo, você não me tirou nada. Porque você não pode roubar Cristo de mim agora. Então a conclusão de Paulo é: somos mais que vencedores. Agora ele conclui essa parte dizendo: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes. Poderes aqui se referem a demônios. Nem os demônios com toda a fúria deles. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É isso que enche o nosso coração de paz. Não me enche o coração de paz se eu tiver com saúde ou não. Porque o meu problema é eterno. Não me enche o meu coração de paz se eu tiver com a conta cheia de dinheiro ou mal tendo para comer amanhã. Porque o meu problema é eterno. O que enche o meu coração de paz é saber que nada nessa vida poderá me afastar do amor de Deus. Para quem é isso? Para todos os homens? Não. É só você ver como estão as igrejas. Elas estão satisfeitas no amor de Deus? Não! As igrejas estão satisfeitas em Cristo Jesus? Não! Por que as igrejas estão cheias? Porque agora a gente inventou que Ele está à disposição para suprir os seus sonhos. Ah, você quer uma casinha? Vai lá, dê a oferta tanta e Deus vai te dar. Elas não estão satisfeitas com Cristo. Cada vez que eu vejo o que está acontecendo com as igrejas evangélicas, mais eu entendo a doutrina da eleição e digo: realmente não é para todos. Não é para todos. Eu quero concluir falando duas coisas rápidas. Primeiro, nós vamos aprofundar isso aqui. No mês de dezembro, depois que eu voltar uma viagem que eu tenho que fazer a Fortaleza para dar um curso, nós vamos retomar os estudos de domingo à tarde. Eu quero compartilhar com vocês 16 razões bíblicas nos estudos da tarde. Porque Deus não amou todos os homens. E nós vamos ter um bom tempo para examinar com calma isso. Mas eu quero concluir apenas fazendo uma leitura de um texto para chocá-los de vez. Se você ainda está resistindo à ideia de que Deus não ama a todos, palavras de Jesus segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Após contar a parábola do semeador, o Senhor Jesus vai explicar essa parábola. Observe que ele então se aproxima, versículo 10, e diz: e se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que lhes falas por parábolas?
Ao que o Senhor Jesus disse, é o que respondeu: porque a vós outros, vocês aí 12 que eu chamei aí, é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus. Mas aqueles que ouviram com vocês, não lhes é isso concedido. Por que eu falei em parábolas? Porque eu quero que vocês que eu escolhi entendam. E aqueles que eu não escolhi, fiquem sem entender mesmo. Continuando, Jesus diz: pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Do que ele está falando? Do entendimento. Ao que tem o entendimento, se dará em abundância. E ao que não tem, até o que ele tiver, nós vamos tirar. Por quê? Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpra a profecia de Isaías: ouvirei com os ouvidos, de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos. Agora olha a dureza da palavra de Isaías, que Cristo diz ser a verdade da parábola. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Por que eu não quero que eles entendam? Porque eu não quero que eles se convertam e eu não quero que eles sejam curados. Palavras de Jesus. Quando nós lemos palavras de Jesus, nós costumamos dizer: louvado sejas, ó Cristo. A minha pergunta é: você está pronto para dizer agora louvado sejas, ó Cristo? E ele então conclui esse momento dizendo: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Vocês foram escolhidos para entender. Glória a Deus pelos que disseram amém. Aleluia. Me preocupa por quem não disse amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, sabemos que em todas as coisas Tu és santo e justo. Sabemos que nenhum mal estás fazendo ao deixar homens caminharem para o inferno, porque seguem segundo seus corações e aquilo que seus corações amam. O que nós queremos Te agradecer de todo o coração é porque o Senhor nos permitiu estar entre aqueles que compreendem. São redimidos no sangue do Teu Filho e podem Te amar de uma forma plena e única. Te agradeço pelos meus irmãos nessa igreja que têm compreendido isso. E Te peço por aqueles que ainda não compreenderam, para que os seus corações sejam trazidos a um evangelho genuíno, onde existe um Deus justo, que por meio da mediação do Seu Filho, nos redimiu. Onde existe um Deus que não se compra com barganhas, que não se compra com promessas, nem com dinheiro, nem com sacrifícios, porque nenhum dos nossos sacrifícios seria agradável aos Teus olhos, a não ser o único sacrifício do Teu Filho Jesus, o único que é justo e que morreu por nós. Ajuda-nos a compreender essa verdade, e eu Te suplico em nome de Jesus. Amém. Continuaremos olhando Gálatas 1, a expressão agora de Paulo, quando ele diz: e Ele morreu para nos desarraigar deste mundo perverso. O que significa ser desarraigado do mundo perverso? E aí é a hora de você verificar se você realmente já compreendeu o Evangelho e se o Evangelho já transformou a sua vida. Que o Senhor te conceda graça em nome de Jesus.